E aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu já estava sentindo falta de estar aqui com vocês, 2 semanas afastado deste programa. Espero que vocês tenham sentido minha falta, apesar de ter certeza que vocês estavam muito bem acompanhados pela Rafa. Semana passada estiveram aqui a Esther, o João. E eu já vou aproveitar deixa então e já vou chamar ele de novo. E aí, João, como é que você está? Tudo bom? Opa, tô muito bem. Vamos para mais uma semana de Overdrive. Então bora pra cima. E é claro que a gente não está somente nós dois nesta bancada, estamos também excelentíssimos, bem acompanhados por ele, Hilton. E aí, Hilton, como é que você está? Tudo certo? Opa, tudo bem, tudo certo. Estamos aí para mais uma semana então. Então bora lá, porque eu sei o que vocês querem. E o que vocês querem é ficarem bem informados sobre tudo o que rolou na cultura pop, sobre tudo que ainda vai rolar no mundo da cultura pop ao longo destas últimas semanas. Então aperte o botão aí para chamar o nosso elevador e vamos para o nosso primeiro andar, o nosso bloco de streamings e TV. E para começar o nosso bloco de streamings e TV, eu vou chamar o João aqui para falar de uma série. Nós já citamos aqui esta série em outros programas, mas conforme as novidades vão chegando, a gente traz aqui para vocês. Eu sei que é uma série que todo mundo tá ansioso, principalmente os fãs da Marvel, para ver aí essa continuação, que é Demolidor Renascido. E o que nós temos de novidade chegando aí em relação a Demolidor Renascido, João? Então, o ator Charlie Cox, que faz o Demolidor, Matt Murdock, ele participou de um evento recentemente, a GalaxyCon, e ele tava falando sobre essa segunda temporada que ele tava gravando do Demolidor Renascido, né? E na fala dele, no painel, ele chegou a se referir como essa segunda temporada como uma temporada final, o que pegou as pessoas de surpresa aí, que estavam esperando que, né, a série foi revivida recentemente, que tava esperando que ela tivesse mais temporadas, como foi o caso da série original da Netflix, teve mais de 2 temporadas, né? Porque as pessoas estavam esperando que a série fosse mais longeva, só que isso aparentemente não tá confirmado. O Vincent D'Onofrio, que é o ator que faz o Kingpin, ele veio para colocar panos quentes, né? Pra dizer que não é bem assim, que ele se equivocou, que ele se expressou mal, mas ficou esse susto aí nos fãs sobre a segunda temporada do Demolidor Renascido, né? Basicamente isso. Vamos ver se vai ser confirmado, que se vai ter uma outra temporada além da segunda, que eu acho que acabou as gravações recentemente. Basicamente foi isso. Então tá aí, o pessoal tá ansioso, né? Demolidor, a gente já falou aqui outras vezes, foi uma das grandes séries de sucesso, né? Naquela onda do início do MCU, ainda com a Netflix, né, lançando aquelas 3 séries que se interligaram com o universo cinematográfico da Marvel. E o pessoal tem, né, esse carisma, esse sentimento, assim, afetivo por Demolidor. Estava na expectativa de uma série mais longeva. Vamos aguardar mais informações. Mas eu digo assim, também não adianta ser uma série longeva e eles acabarem estragando, né, o que já está sendo construído. Então, se for para realmente ser 2 temporadas, que entreguem 2 temporadas muito bem feitas aí de Demolidor Renascido, porque é um personagem que merece e os fãs também merecem, afinal de contas, vieram aguardando, né, esse retorno por muito tempo, então merece que sejam entregues temporadas de muita qualidade. Então tá aí a informação sobre Demolidor Renascido. E seguimos aqui, né, acabei de citar a nossa queridíssima Netflix sempre marcando presença muito forte aqui no nosso Overdrive, e vem com mais novidade aí. Eu vou tentar falar este nome, João, qualquer coisa você me corrija. Wayward, é isso? Eita, craque. É isso, Wayward.
Minhas aulas de inglês não estão sendo em vão. Obrigado. Exato. Boa. João, conta pra nós então do que se trata o Wayward. Quem vem aí já tem novidades de elenco, do que se trata, o que a Netflix tá aprontando aí com esta nova série chegando. Pois então, Wayward é uma série de suspense que vai chegar na Netflix em setembro. Ela tem como cabeça, né, o Mike Martin, que é um comediante canadense. Ele vai estar como criador, ele vai estar como atuando e vai estar como co-showrunner também na produção. É uma produção que vai misturar thriller, drama, toques de humor ácido, e vai ter outros atores no elenco, como Toni Collette, né, uma atriz bastante conhecida, Sarah Gaddon, Patrick T. Adams, alguns dos membros do elenco. Em questão de história, a história vai se passar em Tall Pines, que é uma cidade bucólica, né, que esconde segredos. E a gente tem os personagens Alex Dempsey, sua esposa grávida Laura, que acabaram de se mudar para a região, mas essa rotina tranquila é interrompida quando Alex conhece Abby e Leila, que são alunas de um internato para adolescentes problemáticos que parecem desesperadas para sair daquele lugar. Ao investigar esses incidentes estranhos, o Alex começa a suspeitar que a Evelyn, que é interpretada pela atriz a Toni Collette, ela é líder do colégio, né, e talvez ela possa estar no centro de algo bastante sombrio. Então é uma série que vai trazer reflexões sobre a adolescência, como é um período intenso, moldado por, né, forças externas. Vão ser esses temas que vão rodear. Vai ser essa pegada de suspense que, parece bem interessante. Vou ficar de olho. Bacana. E assim, a Netflix tem trazido muitas produções de suspense bastante interessantes. Vamos ficar aí na expectativa que também, né, traga toda essa qualidade que eles já vêm trazendo nessas últimas produções nesse gênero. Então, Wayward aí, produção que chega em setembro, né, João? É isso? 25 de setembro. E vai chegar aí, então, para os assinantes da nossa titia Netflix. Para encerrar aqui o nosso bloco de streams e TV, a gente também não poderia deixar passar, nós falamos ali, né, de Marvel no início, Demolidor Renascido, mas não é só de Marvel que vive a Disney. Então tem mais coisa chegando aí no Disney Plus, inclusive já lançado, né, João? Já lançado, já saiu Alien Earth, que é a nova produção aí dessa franquia que eu gosto bastante. Saiu no último dia 12, na terça-feira. É uma série que vai ter 8 episódios, já saíram os 2 primeiros, o restante vai saindo semanalmente. A premissa dela, a sinopse é basicamente essa: uma misteriosa nave cai na Terra, dando início a uma descoberta, né, que vai colocar um grupo de soldados táticos e a jovem Wendy frente a frente com essa ameaça alienígena devastadora. Enquanto eles buscam por sobreviventes, entre os destroços, a equipe encontra formas de vida predatórias e assustadoras dos nossos queridos xenomorfos, né? E basicamente a gente vai ver a ação desenrolar daí. Pelo que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas pelo que eu ouvi, vai ser bem calcado na atmosfera de terror, né, que é característica dos primeiros filmes de Alien, que foi resgatado recentemente com Alien Romulus. Ela, dentro da cronologia, se passa ou é 2 ou é 3 anos antes do primeiro filme, o Oitavo Passageiro, de 79. E é isso, vai trazer eu acho que fora Alien vs Predador 2, é a única produção que vai se passar majoritariamente na Terra de Alien, né? Alien vs Predador 2 não é, acho que nem é cânone, né? Então não tá dentro da cronologia. Então, um cenário inédito aí pra franquia. Tô bem animado. E o pessoal tem estado bastante animado, né? Os fãs da franquia, porque depois de Alien Romulus, que foi muito elogiado, reacendeu a chama, né, dos fãs, e agora vem chegando então a série que vai ser, né, um prequel de tudo que a gente já conhece, né, João? Então, Exato. Já tá disponível aí, você que é fã da franquia Alien, já pode acompanhar e assistir aí esta nova série
lá no Disney Plus, galera. E é isso, vamos aqui então chamar novamente o nosso elevador, aperte o botão aí para chamar junto com a gente, porque nós vamos para o nosso segundo bloco, o nosso bloco de cinema. E para começar o nosso bloco de cinema, eu vou chamar aqui o Wilton para falar de cinema nacional. A gente quase nem gosta de cinema nacional por aqui, a gente quase nunca fala de cinema nacional, a gente nunca dá espaço. Brincadeira, você que tá chegando agora é brincadeira, porque se você acompanhar os nossos programas anteriores vai ver que aqui na Black, o que é nacional, o que é BR, ruê, o que é tupiniquim tem sempre preferência. E o Wilton vai contar para nós aí o que tá vindo aí de produção nacional com Leandra Leal. Fazia tempo que eu não ouvi o nome dela, inclusive. Hilton, conta pra nós, o que tá chegando? Dia 14 teve a estreia de Os Enforcados, filme do Fernando Coimbra, que já dirigiu um filme muito bom, um filme brasileiro muito bom, que é o Lobo Atrás da Porta, que tem a Leandra Leal também. E agora eles fazem de novo uma colaboração nesse filme, que também conta com o Irandir Santos. Foi um filmaço, é um ótimo filme. Ele passa da comédia para uma questão mais suspense. Ele é um filme tragicômico que tem umas inspirações shakespearianas no seu desenvolvimento, mas ele é dentro da cultura do jogo do bicho, né, dos bicheiros, e também relacionado às escolas de samba e aí o crime organizado no Rio de Janeiro. E aí a trama é esse casal, que ele é sobrinho de um bicheiro, e aí ele quer tentar sair disso, e aí eles decidem um dia que eles vão matar esse tio. E aí a trama desenrola ele tendo que assumir o controle aí do bicho, e ela tendo que lidar com toda a situação, porque eles não queriam estar naquele meio e tem que assumir tudo ali, a relação com a polícia. E aí os personagens vão crescendo, assim, as camadas, assim, a atuação dos dois é magistral. E também tem a participação da Erin Havashi, que tá, tipo, muito bem também no filme. Um filme ótimo, assim, eu achei muito bom. Produção de Fernando Coimbra, como o Will já comentou, já tem outras produções já consagradas dentro do cenário nacional e vem trazendo aí uma temática, né, bem tensa, né, Hilton? E fiquei curioso agora para assistir mais, ainda mais sentindo essa sua empolgação falando do filme. Gostei bastante da temática. Então fica aqui a indicação de estreia dia 14, então estreou dia 14, né? Porque nós estamos gravando aqui um dia depois da estreia, então já estreou dia 14 nos cinemas Os Enforcados aí, filme de Fernando Coimbra com Leandra Leal e Irandir Santos. Prestigiem o cinema nacional, galera. E para não perder a pegada de cinema nacional, para não sairmos de terras tupiniquins, afinal de contas, nós hoje tarifamos aqui o bloco de cinema do Overdrive, vai ser 80% nacional, entendeu? E o João vai contar aí um pouquinho mais para nós sobre Sussuarana, que é um road movie. Um road movie, olha que chique. E que chegará aos cinemas em setembro. João, conta para nós do que se trata Sussuarana. E por que é um road movie? Então, Sussuarana é esse filme que é dirigido pela Clarissa Campolina e pelo Sérgio Borges. É uma obra que promete trazer uma estética que mescla o realismo social, fantástico, vai promover a reflexão sobre deslocamento e permanência. É um road movie porque, a exemplo desse meio que subgênero que a gente acostumou a ver, principalmente no cinema norte-americano, de histórias que que você vê os personagens, né, numa viagem, normalmente de carro, vão atravessar o país e vão passar por suas jornadas pessoais, enfim. Essa é meio a pegada do filme, que a gente vai ter a protagonista, a Sinara Telles, que vai interpretar a personagem da Dora, essa mulher solitária que vive na estrada há anos, sem parar num lugar. A sinopse aqui ela é meio vaga, mas me parece que vai ser esse filme reflexivo, onde ela vai encontrar várias pessoas no caminho, vai passar por várias coisas e vai trazer reflexões, né? Pô, me parece muito interessante. Esse filme, ele já passou pelo Festival de Brasília. Ele venceu as categorias de melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor fotografia, melhor edição, melhor montagem. Além do Festival de Brasília, ele teve estreia no Festival Internacional de Cinema de Chicago, passou também pelo Cinema de Roterdã,
reconhecido no Film Festival de Innsbruck, na Áustria, deu ao longa o prêmio de melhor filme, né? E passou por vários lugares, né? Então, tá aí, vai chegar em 11 de setembro nos cinemas brasileiros, Sussuarana. Então tá aí, quer nome mais brasileiro que Sussuarana, né? É gostoso a gente falar o nome do filme. Mano. Então tá aí, vai chegar logo, né? Você piscou, setembro chegou, Sussuarana aí aos cinemas brasileiros nas telonas. E como eu falei, pra gente não perder o ritmo hoje, nosso bloco de cinema que tá tarifado 80% nacional. E João, já aproveita a pegada, já que você tava falando de festivais, de apresentações. Festival de Cinema de Gramado, já vi aqui que nós vamos falar bastante do Festival de Cinema de Gramado. E tem aí longa que vai estrear nesse 53º festival. Dizem que pra falar até papagaio fala, mas esse aqui promete mesmo, né, João? Exatamente. A gente vai ter papagaios no Festival de Cinema de Gramado. Papagaio em referência aos papagaios de pirata que aparentemente em determinada região do Brasil que são as pessoas conhecidas por ficarem atrás dos repórteres para ganhar algum tipo de fama na região onde moram. E aí o filme ele vai meio que ser centrado nessas figuras. Vai ter personagens que vão meio que ocupar esses papéis. É um filme dirigido pelo Douglas Soares, que é o primeiro filme dele de longa-metragem, de ficção. Ele que vem fazer documentários, um documentarista. O Papagaios ele traz uma sátira social, né, sobre os limites éticos da fama. É um suspense marcado por mistérios, ele tem uma pitada de comédia. E indaga sobre o que é ser humano, o que o ser humano está disposto a fazer pela fama. A gente tem o ator Gero Camilo, que no papel do Tunico, né, que é esse famoso papagaio de pirata do Rio de Janeiro. E ele vai ter meio que um pupilo nesse papel, nessa função de papagaio, que é interpretado pelo Juan Aguiar. É isso, a gente vai ver o desenvolvimento disso, né? Aparentemente, várias discussões vão surgir a partir disso no filme. É um que me interessou bastante. A estreia dele no Festival de Gramado vai ser no dia 17 de agosto. Já tá... Putz, eu acho que quando saiu o episódio já vai ser no domingo. Então quando sair o Overdrive já vai ter acontecido. E tá aí. Papagaios. Mais um filme pra ficar de olho aí no cinema nacional. Então, o Festival de Cinema de Gramado, com essa estreia aí de Papagaios, nem só de glamour vive o Festival de Cinema de Gramado. Afinal de contas, ele vive também de polêmicas. Afinal de contas, não é premiação se não tiver polêmicas, não é, Hilton? E o Hilton vai trazer uma polêmica que há muitos anos aí, muitos anos não, mas nesses últimos anos, vem ganhando cada vez mais força, seja no meio artístico, seja na produção, seja nas dublagens. O Festival de Cinema de Gramado resolveu anunciar um espaço só para esse tipo de filme. Que tipo de filme é esse, Hilton, que tá gerando tanta polêmica e tanta discussão nesse Festival de Cinema de Gramado? O Festival de Cinema de Gramado, aqui do estado onde eu resido, né? Ele anunciou uma amostra de filmes feitos por IA. Eles são 100% feitos por IA. São feitos através de prompts, né? Prompts, isso causou bastante polêmica, assim, aqui no circuito, aqui em Porto Alegre, eu vi vários comentários de produtores e consumidores, espectadores, reclamando bastante disso, que o festival, que é um grande festival, um dos maiores aqui do nosso país, ele abre esse espaço para amostra, mas ele não utiliza, por exemplo, a IA para legendar todos os seus filmes no nosso idioma, por exemplo. E aí ele dá um espaço para os filmes e não usa eles para acessibilidade. Isso foi uma crítica que eu vi. Então, assim, eu acho complicado, assim. As produções já, elas estão aí acontecendo, a gente não pode dizer que eles não existem, mas eu acho um tema polêmico ainda mais pro festival, assim, abrir esse espaço para colocar os filmes, assim. Eu acho complicado, né? Eu, particularmente, acho paia. Não gosto.
Essa questão das IAs, a gente ainda vai passar muito tempo debatendo sobre isso. Vai ser um assunto que durante os próximos anos vai ter muito debate. Qual é o limite? Até onde ele realmente toma o espaço? Até onde realmente ele rouba o espaço, o emprego do ator, da atriz, dos produtores. Mas como toda tecnologia, infelizmente ou felizmente, né, chegou, tá aí, a gente não vai mais tirar. A questão agora é que a gente vai precisar debater muito o limite. E, na verdade, como tudo, né, nesse momento, a gente vive um momento em que se precisa debater limites, né? E com a IA também não é diferente, nada diferente, na verdade. Como toda tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E nas produções artísticas, ela tem um impacto muito grande. Mas eu sou da opinião que a criatividade do ser humano sempre vai prevalecer. Vai ficar esse debate. Eu acho que num festival como esse, realmente é complicado. Ainda mais no momento em que a gente ainda não tem um debate amplo, uma forma de regular como isso vai funcionar. Então, acaba sendo complicado você inserir, né, num festival como o Festival de Gramado. Mas tá aí, já foi cedido o espaço. Agora cabe a gente debater. Como eu disse, eu sou da opinião que o ser humano é tão incrível, é tão sensacional, que ele se reinventa e se sobrepõe. Ainda mais quando a gente fala de artes, né? Quando a gente fala da classe artística, muito mais criatividade passa a surgir nesses momentos. Então eu acredito que a gente sempre vai ter novas formas de arte e de estar prevalecendo ao que esses avanços tecnológicos trazem. Polêmico. Um assunto bastante polêmico e que cabe aí até mesmo um programa exclusivo só para isso, um debate só em relação às IAs nas produções de entretenimento, de audiovisual. Marcelão, fica a dica, hein? Tá aí a pauta já para um overview, quem sabe. Uma mesa redonda. A gente vive um momento também do cinema nacional magnífico, né? Estamos oscarizados ainda, porque a estatueta de melhor filme internacional ainda é do Brasil. Nós somos os atuais campeões, digamos assim, né, no país do futebol. Vamos falar numa linguagem. Nós ainda somos os atuais campeões e vamos em busca do bicampeonato, porque afinal de contas a Academia Brasileira de Cinema revelou os filmes que foram inscritos para o Oscar 2026 e o Wilton tá com a lista pronta aí, né, Wilton? São uma boa lista de filmes, foram alguns inscritos, mas entre eles tem Um Lobo Entre Cisnes, tem Os Enforcados, que eu acabei de citar, tem Malu, tem Homem com H, Casa Branca, tem Manas, mas os três principais, os três, digamos, favoritos, é A Melhor Mãe do Mundo, O Último Azul e O Agente Secreto. Esses são os três, digamos, favoritos, e na minha opinião, eu acho que tá bem na cara que vai ser Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho. Eu acho que ele é o que tá mais espontando aí nos circuitos de festivais. O Último Azul também, ele também tá aí nos circuitos de festivais, tá sendo bem falado dentro do circuito. E ele também, né, ele está aqui em Gramado, né? O Santoro tá aqui em Gramado também, mas eu acho que pra mim o Agente Secreto é o grande favorito aí. E eu acho que tem até uma chance real de ele estar lá de novo. A gente tá de novo na premiação, né? Na verdade, desde o início desse ano, né, Hilton, já existe esse movimento, essa campanha, para não dizer esse lobby, para o Agente Secreto, né? A gente ainda estava falando da premiação da Fernandinha e a gente já estava ali cotando o Wagner Moura, o filme, para ser esse nosso candidato para 2026. Então eu concordo, realmente, eu acho que o Agente Secreto larga na frente dos demais, mas Tem tempo, né? Tem tempo. As probabilidades estão aí. Enquanto tiver 1% de não ser, a gente aguarda. Mas eu concordo, eu acho que realmente o Agente Secreto, até por tudo que ele já apresentou, todas as críticas que ele já recebeu, parte na frente. Inclusive, não só o filme, mas o próprio Wagner Moura também, né, tendo essa chance de
talvez ser nomeado, né, indicado. Se vai estar lá na lista final, a gente não sabe, mas eu imagino que as indicações para a premiação partam de O Agente Secreto. E para terminar, a gente vai ter 2 noticiazinhas aqui sobre cinema estrangeiro, né? Para não dizer que a gente também é muito assim... A cota deles, né? A gente reserva um espacinho para eles. Isso, nossos 10% do nosso tarifaço aqui no Overdrive. Universal e DreamWorks, então, fizeram aí, né, um alvoroço com Shrek 5, mas parece que as notícias aí, pra quem já tava empolgado, achando que ia assistir o filme logo, as notícias não são tão boas assim, né, Hilton? Foi adiado, né, o filme de 23 de dezembro de 26 para 30 de junho de 27. E o estúdio não deu motivo, assim, para adiamento, ele só alterou a data, ainda não tivemos aí alguma informação sobre. Não sabemos se é algum atraso na produção, se eles quiseram mudar a arte, que os fãs reclamaram. A gente não tem nenhuma informação, só tem essa informação que adiou em 6 meses, né? Ali o filme, pouco mais, né? 7 meses. Mas tá aí mais próximo do verão americano, né? Eles distanciaram essa coisa de dezembro, que é um filme mais internacional, para uma coisa mais americana mesmo, mais focado no público americano. Talvez seja uma tendência também de mercado, né? Vendo que os filmes estão fazendo uma bilheteria muito grande no mercado nacional, aí nos Estados Unidos mesmo, eles tentaram focar no público nacional também. Então, a gente não tem só especulações, né? Não tem nada de fato. Realmente, o trailer que foi divulgado foi bastante criticado. A animação não agradou o pessoal. E talvez eu colocaria assim, né, as minhas fichinhas, que eles vão refazer a animação. De alguma forma, eles estão reformulando isso, porque realmente o público caiu muito em cima do que foi apresentado. Tiveram também outras discussões em relação a assuntos mais políticos, digamos assim, né? O pessoal que levou para um outro lado a questão do trailer. Pode ser, né? Não seria a minha maior aposta, mas pode ser até pelo momento que os Estados Unidos vive, que tenha também uma pressão em relação a isso, mas eu acredito ainda que seja muito mais pela questão da qualidade de animação. Também não sei se saberemos o real motivo, porque se for pela animação, o estúdio só vai assumir quando lançar um trailer novo mostrando que a animação mudou. E se for por questão política, eles não vão dizer, porque não vão dizer. A gente sabe que hoje em dia, né, seja aqui, seja fora do país, falou de política, o troço ferve. Então, com certeza, eles não vão deixar declarado abertamente se foi por esse motivo. Mas, então, tá aí, infelizmente, né, para os fãs de Shrek, uma das animações de maior sucesso das últimas décadas, né, que é a produção da DreamWorks, não vai chegar tão cedo. Teremos que aguardar, então, até pelo menos 2027, aí já sendo também otimistas, né, que eles vão cumprir também este prazo de 2027. E falando de grandes produções, temos aí uma possível participação nesse elenco já gigantesco de Vingadores Doomsday. Ryan Reynolds aí deixou no ar que talvez o seu personagem apareça também, né, Hilton? Ele postou um story com os símbolos dos Vingadores, com um A pintado de vermelho, assim, um estilo meio anárquico. E o pessoal começou a especular que ele estaria, o Deadpool. Eu acho que meio que o Deadpool já estaria no filme, na minha mente. Em algum momento ele ia participar ali. Saiu também no The Hollywood Reporter também. Saiu que o Deadpool estará no filme ali, ele vai estar, mas não vai ser um Vingador, ele vai ser um personagem e vai interagir ali na questão de multiverso e tal. E pra mim ele já estaria ali, assim, não tem essa confirmação oficial, não tinha tido antes, mas na minha mente eu acho que o Deadpool já participaria ali, não foi algo que me surpreendeu, assim. Eu acho que teria que ser, tipo, uma participação super especial, breve, assim, porque eu acho que o Deadpool é um personagem que muda muito a dinâmica de uma história, né, que é pra ter a questão toda da quebra da quarta parede, você muda, você ter isso num filme próprio dele é uma coisa, né, você tem toda uma dinâmica própria ali, caramba, mas isso no filme do Vingadores, chega o Deadpool zaralhando,
Eu acho que não. Acho que não teria como ele ser uma peça central da história. Teria que ser uma aparição bem breve. A gente vai ter que ver qual vai ser o tom que esse filme dos Vingadores vai assumir. De que forma eles vão linkar esses universos, né? Até porque, pelas críticas que eu vi desse Quarteto Fantástico e pelo que eu já andei lendo, que parece que o personagem do Pedro Pascal, né, vai ser o novo líder desta nova fase dos Vingadores. Então, de que forma eles vão linkar os personagens do universo anterior com este novo momento? Quem sabe, como o João falou, essa zaralhação do Deadpool, né, surja como uma forma deles tentarem, né, fazer essa bagunça funcionar. Vamos aguardar, até porque o Ryan Reynolds já fez também outras postagens em outros momentos, né, sobre outros filmes da Marvel, que deixou todo mundo com certas expectativas, acabou não se concretizando, gerou um hype aí, gerou um burburinho no mundo da internet aí para os fãs da Marvel e do personagem. Mas será que não é só que o Deadpool vai estar junto na equipe dos X-Men ali, talvez uma participação como mais na luta, participando, falando uma coisinha aleatória, do que estando como um personagem na narrativa, assim. Na minha mente seria isso, ele é do universo dos X-Men, ele vai ajudar eles na luta, talvez, e é isso, sabe? Vamos ter que aguardar até para saber se realmente ele vai estar, né? Por enquanto estamos aqui no campo das teorias e das especulações. Eu só gostaria de deixar um adendo aqui antes da gente encerrar o nosso bloco de cinema, já que nós estamos falando de Marvel. Eu gostaria de saber de vocês, assim, se vocês viram as imagens que vazaram, nem vazaram, né? Foram divulgadas do novo filme do Spider-Man. Porque eu sou muito fã do Spider-Man, não poderia ficar falando aqui de Marvel sem falar do Spider-Man, e vou dizer que eu tô com expectativas assim bem elevadas. Na verdade eu sempre tô quando se fala de Homem-Aranha, mas em ver essa interação do Peter com o Hulk nesse novo filme, e achei o uniforme assim muito bacana, assim, bem puxado pro uniforme tradicional do Miranha. Pode falar primeiro, Hilton, você que é mais versado. Olha, parece muito interessante, assim, é bem promissor, assim, aquele negócio, né? Surgiu várias fotos colocando, assim, a aura, tipo, tá muito aura de herói, assim, muito aura de Homem-Aranha mesmo, assim, e, cara, saiu pouca coisa, a gente não tem muita informação, a gente sabe que vai ter o Hulk, vai ter o Justiceiro, parece ser bem quadrinhos ali, é colorido, é o Peter bem raiz, é o Peter no chão, assim, ele em Nova York, contato com os heróis e tal. É promissor, eu gosto do Tom Holland, eu acho que pode sair um negócio bem interessante, assim, eu tô com bastante expectativa pro filme, né? Eu acho que finalmente eles vão tirar aquela imagem, aquela coisa que ficou, porque eu gosto muito, e eu vou ser polêmico aqui no que eu vou dizer, porque eu sei que nós temos muitos fãs, mas eu gosto mais do Peter do Tom Holland do que dos outros dois. Eu acho ele um Peter muito mais próximo do Homem-Aranha dos quadrinhos do que os outros dois. Polêmico? Polêmico. A gente sabe, tem muitos fãs aí do Tobey Maguire, mas eu acho o Homem-Aranha do Tobey Maguire muito vítima de tudo, muito sofrido de tudo. E o Homem-Aranha, pra mim, ele é da zoeira, ele sofre, ele passa por 1001 situações, mas ele tá ali na zoeira, no sarcasmo. Quando ele tá nas batalhas, ele usa da ironia dele pra mexer com a cabeça dos inimigos. E eu acho que o do Tom Holland traz esse tom, porém sofreu, né, o hate por causa dessa tutela que a Marvel colocou aí do Tony Stark sobre ele. E depois, né, quando não tinha mais o Tony Stark, colocaram ele como um bobão lá que caiu na do mistério. Claro, pra gerar toda a narrativa do filme. E eu acho que finalmente eles vão tirar essa coisa, assim, de nossa, o Peter precisa ter um tutor. Acho que dessa vez vai ser vai pegar mesmo uma versão Peter mais dos quadrinhos. Pode falar, João, desculpa, te interrompi. Não, que isso. É que eu me empolgo. Falar do Miranha eu me empolgo. Sim, eu também gosto bastante.
Tô empolgado pro filme. Eu acho que o diretor vai ser o mesmo do Shang-Chi, né? Eu acho que é um filme subvalorizado. Eu acho que é um filme bem legal. Principalmente na parte de cenas de ação. Acho que as cenas de ação desse filme são muito, muito boas. Então, em questão de cena de ação, acho que a gente pode esperar coisas boas. E eu tô com você, né? Eu gosto dessa nova fase do Homem-Aranha que tá o MCU agora, que é mais sozinho. Ele vai ter que, né, tá morando sozinho. Eu acho que aquele fim do terceiro filme, ele estabelece um potencial de novas narrativas, de uma nova fase pro personagem que é interessante. Então tô interessado pra ver o que vai sair daí. E é isso, tô bem animado. Então é isso, pessoal. Puxem as suas teias para o próximo andar. Não, brincadeira. Apertem o botão, chamem o nosso elevador, né? Vamos subir em segurança. Encerrando aqui o nosso bloco de cinema e vamos para o nosso andar de games. E eu adicionei aqui no roteiro de última hora, pra gente começar o nosso bloco de games, já que a gente tava falando do Miranha, a PlayStation, nesta última semana, anunciou os jogos que vão entrar no catálogo de jogos para os assinantes da PlayStation Plus Extra e Deluxe. E um dos destaques dessa lista é Spider-Man Remastered. Ou Remaster. Aquele que gerou polêmica, porque foi trocado o ator do jogo no meio do caminho ali. Então ele vai estar disponível, você que ainda não jogou, não se aventurou, né? Ou jogou, por exemplo, a versão original, digamos assim, com o primeiro ator lá no seu PlayStation 4, agora está no PlayStation 5, quer jogar a versão Remaster, vai estar aí, se você é assinante dos planos Extra e Deluxe, vai estar disponível. Outro jogo que também ganhou bastante destaque nessa lista é Mortal Kombat 1, meio que faz um reboot. Ele faz um reboot não fazendo, mas eu vou deixar o mistério aí, se você ainda não jogou, eu vou deixar o mistério para vocês desvendarem, indo lá jogar Mortal Kombat 1. E para os mais nostálgicos, 2 jogos clássicos aí da franquia Resident Evil 2 e 3 vão estar disponíveis para os assinantes da Deluxe dentro do catálogo de jogos clássicos, as versões de PlayStation 1. Então é isso, PlayStation esse mês, né, a gente sempre, quem é assinante, né, o pessoal que joga no PlayStation bate muito na Sony nessa questão da qualidade do catálogo e tudo mais, compara muito com o Game Pass. Esse mês, a tia Sony aí resolveu caprichar um pouquinho mais, com pelo menos 2 jogos aí mais pesados na sua lista para PS Plus Extra e Deluxe. Eu vi muita gente... eu vi muita gente elogiando essa lineup e complementando. Tipo, tem alguns jogos que estão no meu radar que eu tenho vontade de jogar aqui e falar bem, né? O Unicorn Overlord, que é um jogo que é da Atlus, em parte, né? A Atlus, que é de Persona, de Metaphor Fantasio. Ele saiu no mesmo ano que foi lançado o Metaphor Fantasio e o remake do Persona 3. Foi meio que o jogo da Atlus que ficou meio... que não recebeu tanta mídia, mas que quem jogou gosta muito. Indica e o Harold Halibut, que são jogos mais indies o Double A ali, que também foram, quando saíram, não receberam tanta mídia assim, mas quem jogou também falou que é muito bom, né? Porque são jogos muito interessantes. Bom. Indico. Então. Baduntes. Perfeito. Então é realmente uma lista pesadinha, bem interessante, bastante opção para quem assina aí o PS Plus. Então tá aí, pessoal. Você que é dono de um PlayStation, tem a sua assinatura. A partir da próxima semana já vai estar disponíveis aí este novo catálogo, este novo line-up para que você possa fazer o download e jogar. Prosseguindo aqui, então, João, já que você tá na empolgação, fala para nós aí uma notícia não tão boa, né? A gente tá cansado aí de ver esse tipo de notícia nesses últimos tempos na indústria de games, mas a Avalanche Studios anunciou aí a interrupção de desenvolvimento de um jogo. Que jogo que foi interrompido aí, João, infelizmente? Foi o Contraband, que ele tinha sido anunciado em 2021, jogo da Avalanche, né, que estava sendo desenvolvido pela Avalanche, que é responsável pela franquia Just Cause, né, o Mad Max, o jogo do Mad Max que saiu alguns anos atrás, acho que, se não me engano, 2016, por aí,
Raid 2 é um estúdio, assim, que... grandinho, que já entregou vários jogos de sucesso, que tem seu prestígio. Esse projeto ele estava sendo financiado pela Xbox Studio Publishing, que a Avalanche não é um estúdio da Microsoft, né? Mas tinha esse acordo de publicação, de financiamento, e aparentemente partiu da Microsoft o corte do financiamento. Então essa interrupção do projeto foi anunciado pela própria Avalanche no site deles, por meio de comunicado. Eles devem buscar novas formas de financiar o jogo, senão não se sabe o que vai acontecer, se vai ser cancelado de vez. Mas é mais um desenvolvimento das decisões da Microsoft, né, de fechar estúdio, de fechar desenvolvimento de projetos. Mais mais uma pisada na bola, vamos resumir assim, perfeito, né? Mais uma pisada na bola que a dona Microsoft vem dando aí com os gamers, com o seu público que acompanha. Mais um jogo aí cancelado. Na verdade, cancelado ainda não, né? Interrompido. E que agora o estúdio vai ter que se reinventar, buscar outras formas de financiar o projeto. Eu não falei que... perfeito, pode falar. Microsoft, vamos se ligar aí, né? O mercado de games movimenta muito pra vocês estarem dando essas pisadas na bola aí. Eu não falei sobre o que seria o jogo. Segundo o próprio estúdio, seria um jogo multiplayer, cooperativo, de mundo aberto, como é especialidade da Avalanche, né? Praticamente todos os jogos que eles fazem são de mundo aberto. Que iria se passar em um, entre aspas, paraíso para contrabandistas. Então esse seria um tema meio que central do jogo, que se passaria durante os anos 1970. E é isso. Isso era o que se sabe do que seria o projeto, né? Vamos ver o que vai sair, o que vai ser deles, vai ser cancelado de vez, se a gente ainda vai ver esse jogo sair. Tá aí. E é claro que a gente vai estar acompanhando aqui, vai estar aí de olho, e caso venham mais informações, né? Ou da continuidade do projeto de outra maneira, né? Ou, infelizmente, a interrupção total, a gente vai trazer aqui no Overdrive. Mas, sabe quem que não pisa na bola quando se fala de desenvolvimento e de estar sempre se reinventando? Quem está sempre morfando o seu jogo é o Fortnite. E uma nova temporada de Fortnite chegou. E, meus amigos, eu, como um belo exemplar de jovem adulto, nascido e criado nos anos 90, eu tô me sentindo assim, criança, vendo toda a comoção e movimentação com essa nova temporada de Power Rangers. Eu já entreguei já. Com essa nova temporada de Fortnite, que trouxe Power Rangers. Os Power Rangers clássicos, Mighty Morphin, aqueles Go Power Rangers, do Megazord lá, do Tiranossauro, do Triceratops, Tigre Dente de Sabre. E, cara, eu tô emocionado. Eu tô jogando assim a temporada com uma felicidade imensa, usando o meu traje do Ranger vermelho, porque eu ainda não consegui desbloquear o meu Ranger favorito, que era o Ranger verde, porque ele está no passe de temporada, e ele é a penúltima página do passe de temporada. A Epic fez questão de me manter preso até o final do passe. É impressionante a capacidade que a Epic tem de sempre trazer novidades, de sempre se reinventar e sempre conseguir trazer o público de novo para dentro do jogo, seja com skins, seja com adições extras ao jogo. A temporada começou, então tem ali os Power Rangers, tem as skins no caso, né? Você tem dentro do passe também a skin do Ranger verde e do Ranger branco, e logo eles já anunciaram que vai sair um modo dentro do Battle Royale onde você vai poder chamar um Megazord. Então você imagina a loucura que vai ser isso, um Megazord lutando com um Goku no mesmo time do Naruto, por exemplo. Então é impressionante o quanto a Epic consegue extrair sempre mais e mais do Fortnite, consegue manter a sua base de players, sempre trazendo colaborações assim absurdas que a gente não espera ver. E de repente tá lá. Na temporada anterior nós tivemos o Superman, David Cornsweet.
Isso, Carlos. Eu tava com um sobrenome na cabeça. Teve, né? Então eles trouxeram... Amigo do Jago, tá sabendo? Ah, tô sabendo. Ah, você tá achando que a Black é pouca coisa, meu? Você que está nos ouvindo, você que nos acompanha, não tá achando que a Black é pouca coisa? O Jago tá lá, é super brother já segundo o Jago já não é nem David, é Davinho já. Outra hora a gente conta mais detalhes dessa fofoca pra vocês, então fiquem ligados aqui no nosso Overdrive nos próximos episódios. Inclusive, né, se você ficou curioso, já dá o like, já se inscreve aqui no canal. Se você estiver acompanhando no Spotify, já segue para não perder os próximos programas. E o nosso bloco de fofocas aqui, acho que eu vou até inclusive sugerir isso, né? Vamos abrir um bloco sobre fofocas. O nome do bloco vai se chamar Leão Lobo. Mas vamos voltar aqui ao Fortnite. Então eu acho impressionante a capacidade que a Epic tem de sempre reinventar e faturar muito, né, com Fortnite. Vamos combinar, né? Porque só o que eles arrecadam com essas vendas de skins é um troço absurdo. Então tá aí, nova temporada de Fortnite com os Power Rangers como destaque. Tadinho do Tiff, também ganhou uma skin lá, mas ninguém nem tá lembrando dele nessa temporada. Coitado. Mas, João, seguindo aqui, a gente vai falar agora de um mercado mais independente, que vem também em crescimento, que é o desenvolvimento de jogos. Eu ia falar de mercado asiático, mas o mercado asiático, daí a gente vai colocar aí os japoneses juntos, mas de outros países, né, como China, e agora tem mais um game coreano chegando aí, que teve trailer anunciado, né? Perfeito, a gente teve o anúncio de Wood the Wayfarer, né, esse jogo do estúdio coreano Lore Vault. É um jogo que vai ter um cenário de fantasia. Ele teve um trailer, né, mostrando... É um trailer mais de conceito. A gente não dá pra saber se foi feito na engine do jogo, se é realmente o que a gente pode esperar do visual do jogo, ou se é realmente aquelas CGs que é mais de conceito e não representa. Não sei, mas o que foi mostrado tá muito bonito, tá muito interessante visualmente. E de conceito, né? O jogo ele vai se passar no período Joseon da Coreia. Provavelmente tá errada a pronúncia, mas não faço ideia de como é que seja. E esse vai ter esse protagonista, o Wood, que é uma figura, né, inspirado nessa figura folclórica da Coreia, que é uma espécie de um mago misterioso que luta contra injustiças, né? É um personagem que já foi adaptado, né, para livros, que já teve filme falando dele, e que vai ser o protagonista desse novo jogo. Uma coisa interessante é que ele vai ter a trilha sonora pelo Jung Jae-il, que é famoso por ser o compositor da trilha sonora de Parasita, ganhador do Oscar, e Round 6, febre aí da Netflix. Então ele está envolvido no projeto. Não tem previsão de lançamento ainda e deve ser lançado para Xbox Series, PS5 e PC. Então é mais um motivo para a gente ficar empolgado, né? Porque o João comentou aí, são duas produções audiovisuais, mas que tem uma qualidade absurda, né? De trilha sonora e tudo mais. E quando eu falei, né, do crescimento desse mercado asiático alternativo, que não seja o japonês, a gente tem aí exemplos, né? Da própria Coreia do Sul, no caso, que apesar de todas as polêmicas, o jogo tinha uma proposta muito interessante, que foi Stellar Blade. Eu joguei, a história não é só pela geometria, tá? A história realmente ela é interessante, ela tem uma proposta bacana, a jogabilidade tem ali os seus percalços, mas nada que estrague o jogo. Então, vamos lá. É uma empresa coreana que também começou ali devagarzinho e já conseguiu lançar, né, um game AAA exclusivo aí para Sony na época. E o que eu vou dizer sobre Black Myth Wukong, que é uma produtora japonesa, que é a Game Science chinesa, isso, desculpa. Obrigado, João. A cabeça pensando uma coisa, a boca falando outra. Que é a Game Science, que é uma empresa chinesa, né, uma produtora chinesa, e que chegou com tudo. Black Myth Wukong foi uma obra-prima,
tanto que brigou aí até o último segundo por Game of the Year, inclusive por muitos considerado injustiçado por não ter levado o prêmio. Um jogo magnífico que trouxe a cultura chinesa, né, para esse mundo dos games e expandiu esse universo aí pelo Oriente. Oriente não, pelo Ocidente. Agora a gente tem então esse anúncio, né, de Watch the Wayfarer, e que traz essa empolgação justamente por esse histórico recente dessas produções asiáticas aí de mercados mais alternativos, né, que não seja o japonês. Então fica aí para vocês irem acompanhando junto com a gente as novidades sobre Watch the Wayfarer. E para encerrar aqui o nosso bloco de games, João, mais uma vez, conta pra nós. João, eu vou... Heretic Exen, é isso? Acho que dá pra dar aquela brasileirada. Heretic Rex. Se fosse abrasileirar, teria que ser Heretic Xerém. Perfeito. Então, conta pra nós, João. Essa saiu de surpresa, né, na última semana, nos últimos tempos aí, essa remasterização desses 2 jogos clássicos da ID Software, né, estúdio publicadora conhecida por Doom e Quake. Esses são jogos que foram lançados originalmente lá próximo desses jogos clássicos, do Doom e do Quake, né, 94, 95. E são mais ou menos no mesmo estilo, né? De jogos de tiro em primeira pessoa. Bem aquela pegada do mesmo boomer shooter. Só que eles trazem uma temática, assim, fora do padrão, que até hoje você não vê, tipo, é difícil você ver esse estilo de jogo ser replicado hoje em dia. Até que ele pega esse formato de boomer shooter, só que ele traz uma estética, uma temática de magia, de fantasia. Então é meio que um jogo de tiro, só que você atira magia, né? E eles receberam essa remasterização com várias melhorias, com os gráficos melhorados, eles têm conteúdo novo, tem suporte para resoluções mais altas, mais FPS, né? E até conteúdo adicional inédito, né? Que tem duas campanhas DLCs, Heretic Faith Renewed e Hexen Vestiges of Grandier. É conteúdo inédito que tá dentro, e parece, pelo que eu vi, é bastante completo esse novo pacote, essa remasterização, que saiu direto no Game Pass, inclusive. Então quem tem Game Pass pode testar, e tá em todas as plataformas, tá no PC, tá no PlayStation, tá no Xbox, e até mesmo no Nintendo Switch. Nintendo Switch, né? Nintendo Switch 1, né? E por tabela, o que tá no Nintendo Switch 1 vai pro Switch 2. E é isso. Tem um canal no YouTube, que é o NoClip, que é um canal reconhecido por fazer documentários de videogame. Eles, junto do lançamento, eles lançaram um mini documentário bem interessante, né, entrevistando os desenvolvedores que tiveram envolvidos, né, nos jogos originais, e falando sobre como foi esse processo de remasterização, o que era o desenvolvimento na época. Acho que é muito interessante dar uma conferida para ter uma ideia, ter um contexto do que foram esses jogos, o que eles representaram, né? E tá aí. Muito interessante essa remasterização aí. Então, bacana, tá aí para vocês mais uma dica aí de jogos, de joguinho para vocês que querem relembrar aí, ter essa nostalgia. Heretic Xerém, então, que o João trouxe aí pra nós. Xerém, perfeito. Bom, pessoal, bora chamar o nosso elevador mais uma vez. Vamos subir o nosso andar aqui e vamos para o nosso bloco de música e literatura. A gente não vai começar aqui, nós já falamos, né, de Marvel, de DC, e vamos falar mais uma vez. Afinal de contas, os reis dos quadrinhos anunciaram encontros para acontecer. Hilton, que dates são esses que vão rolar aí entre DC e Marvel nos quadrinhos? O crossover entre DC e Marvel já tinha sido anunciado há um tempo. A gente até conversou algumas informações sobre ele antes.
já tinha confirmação que teria Batman e Deadpool como os principais ali, o encontro principal. Mas aí vieram os encontros menores, os encontros mais curtos, os crossovers curtos que vão ter nas 2 edições desse crossover entre Batman e Deadpool. Na primeira parte, a gente vai ter os encontros de Arqueiro Verde e Demolidor, Capitão América e Mulher Maravilha, Jeff, o Tubarão Terrestre e Krypto, o Cão. Na segunda parte, teremos os encontros de Super Choque e Miss Marvel, Asa Noturna e Laura Kinney, a Wolverine, Arlequina e Hulk, e Doutor Estranho e Constantine. Só encontros pesadíssimos marcados nesse crossover dos quadrinhos aí. Tem algumas capas variantes de alguns encontros que não vão ter histórias. Pelo menos, por enquanto, tem aí capas variantes com Lanterna Verde, Hulk, com Pantera Negra e Mulher Gato, com Arlequina e... Não, com Hulk... Arlequina e Hulk vai ter história, os dois. Tem algumas capas... Não, tem uma capa variante do Batman Absoluto e Justiceiro. Também não tem história, é só uma capa aí pra deixar os fãs com vontade, pedindo mais. E uma coisa interessante que eu vi comentando também é que nem o Superman, nem o Homem-Aranha estão em nenhum desses crossovers, né? E aí tem pessoas especulando que já tem, assim, uma ideia de ter uma segunda parte, e aí na segunda parte seria encabeçada pelo Homem-Aranha e pelo Superman, assim. Eu achei interessante isso, mas é só rumor, não é nada confirmado ainda. Capas pra deixar o pessoal com aquele gostinho, né, Hilton? E eu acho muito bacana quando rola esses crossovers assim, porque a gente fica direto, né, vendo debates. O pessoal, mas se o herói tal tivesse no universo tal, ia acontecer de tal jeito, tal forma, tal coisa. Então, quando rola esses crossovers é bem bacana. Então, tá aí muita coisa pra deixar a gente aguçado aí, querendo ver esse encontro entre DC e Marvel nos quadrinhos. E para prosseguir aqui, nós vamos falar agora dele, que é o mestre do terror, um dos mestres do terror, um dos autores que mais tem adaptações na história, que ele, Nicholas Sparks, devem competir ali para ver quem lança livro já com adaptação sendo produzida. E uma das maiores obras dele, então, ganhou aí um novo box, uma edição especial. E nós estamos falando de Stephen King. E que obra dele, João, que ganhou uma nova edição aí para os fãs de um dos mestres do terror aí? Foi A Torre Negra. Essa aqui é uma das obras mais ambiciosas do Stephen King, né? É uma saga de 8 livros e elas vão chegar completamente revitalizadas, né, nesse box, com todos os 8 volumes, capas inéditas, com identidade visual renovada, textos revisados novamente, né, pôster exclusivo com guia de leitura, nova tradução do Mário Molina, Alda Porto e André Gordirro, em um formato brochura, né, para leitura mais confortável. Tem a galera que não gosta de capa dura, vai ser brochura. Para quem não conhece A Torre Negra, a gente acompanha o Roland T. Gilead, que é o último dos pistoleiros, e em sua busca obsessiva pela Torre Negra, que é essa estrutura mítica que sustenta toda a existência. E ao longo do caminho, o Roland enfrenta inimigos sobrenaturais, dilemas morais, as armadilhas de um multiverso em colapso. Pô, é uma loucura. Por acaso, li praticamente todos os livros da série principal da Torre Negra. Os livros originais são 7. Aí depois o Stephen King, ele meio que escreveu um spin-off que se passa entre, acho que o livro 4 e 5. Esse eu não li, mas o resto eu li todos. Eu gosto bastante. Eu tenho minhas questões com essa série. Eu acho que o universo de fantasia que ele cria, às vezes eu sinto que tudo pode acontecer. Eu sinto que não tem regras palpáveis assim, que ele, qualquer momento ele cria um subterfúgio assim, que acho que tem momentos que a obra fica bem louca, assim, né? Eu acho que ele tem momentos que eu acho que ele vai longe demais, mas é legal, é bacana, é uma saga emocionante, assim, tem personagens legais, tem momentos muito interessantes lá, acho que vale a leitura. E tá aí, esse é
talvez o melhor momento, né? Com esse box renovado, que tá retornando aí às livrarias brasileiras. Tá aí, pessoal, você que é fã do Stephen Hay, fica a indicação, novas edições de A Torre Negra chegando. E vamos voltar a falar de Marvel, vamos voltar a falar de quadrinhos. Hilton, volte aqui conosco, porque Kamala Khan irá ganhar aí os poderes da sua versão do MCU nos quadrinhos? Que história é essa, Hilton? O que o pessoal da Marvel tá aprontando aí nos quadrinhos também? É algo que eles vêm construindo há algum tempo, né? Desde o final da Era de Krakoa, tinha revelado que a Kamala tem um gene mutante, e aí tá vendo essa transformação dela para algo que, na verdade, eles queriam inicialmente, né? Tem toda aquela questão que eles queriam que ela fosse mutante, e aí, como eles não tinham jeitos do cinema, usaram ela como inumana e tal. Só que essa questão dela virar mutante, eu acho ok até, mas a questão de mudar os poderes dela, usar os poderes iguais aos poderes que ela tem no MCU, eu não gosto. Eu gosto da construção da personagem, lá que ela tentou ficar igual a Capitã Marvel ali no arco, e ela viu que não era, e ela começou essa identificação dela com a própria imagem, e aí a construção da personagem como heroína depois disso. E aí os poderes dela, que são os poderes mais elásticos ali, eu gosto bastante da personagem, esse arco dela. E agora eles meio que transformaram uma coisa mais Lanterna Verde ali. Ela perde um pouco dessa carga pra mim. Mas ela se tornar mutante, eles levaram um bom tempo ali, tendo essa transição. Até agora ela, de fato, ali acender ali a mutandade. Um confronto que ela teve com Legião, ela conseguiu destravar totalmente seus poderes mutantes. E agora ela tem os mesmos poderes que ela tem no MCU. Aí, pessoal. Kamala Khan, então, recebendo os poderes aí dentro dos quadrinhos também, que já foram vistos no MCU. E para encerrar, pra gente equilibrar a balança, nós falamos de crossover DC e Marvel, agora nós falamos só de Marvel, e agora o Wilton vai trazer também novidades da DC nos quadrinhos, né? Pra gente manter a balança equilibrada e não ter tretas entre DCzetes e Marvetes. Wilton, Super Choque e Batman, é isso? Estão ganhando HQs especiais. O que você tem pra contar aí pros fãs da DC e desses dois heróis mais especificamente? É uma minissérie de 6 edições que vai reunir os dois e se passa no futuro, né? Pra quem via as animações da DC nos anos 2000, vai se passar naquela realidade do Batman do futuro, que é o Terry McGinnis é o Batman e o Bruce Wayne já é o seu mentor ali. E também vai ter o Super Choque, só que é o Super Choque do futuro, aquele Super Choque adulto ali, que ele aparece em um episódio do Super Choque e também aparece no episódio de Liga da Justiça Sem Limites. E vai ser esse quadrinho que vai reunir os dois num momento aí que a Liga da Justiça do futuro, né, dessa realidade, não vai conseguir estar completa, vai ter os dois para operar uma missão. E esse quadrinho vai ser escrito pelo Ivan Narcisse. Ele é conhecido por ter escrito uma fase muito boa do Pantera Negra, né? Ele veio da Marvel, isso é bem comum, e da Marvel DC, essa troca. Eu acho que é interessante ali, é meio nostálgico pra mim. Eu não sei se vai ser um quadrinho muito aclamado, mas vai ser algo nostálgico com personagens que eu cresci acompanhando aí de forma animada. Eu li quadrinhos também deles depois, mas eu acho bem interessante essa pegada desses personagens que não são tão populares aí geral, mas tem o seu canto ali de amor pelos fãs da DC. Então tá aí, pessoal, mais uma novidade para você que é fã da DC, fã do Batman, fã do Super Choque, edições especiais aí dos dois chegando então. E eu vou deixar aqui a dica, né, para quem a gente falou bastante de quadrinhos nesse bloco de música e literatura, para você que é fã de quadrinhos, de mangás, nós temos aqui na Black, eu falei do Overview, que é o nosso podcast de temas, né? A gente pega um tema específico na semana e debate sobre ele. Nós temos o Missão Secundária, que é especificamente sobre games, e nós temos um para você que é fã de quadrinhos, para você que é fã de mangás, que é o Entre Balões e Quadros, que hoje ele está sendo competentemente comandado pela nossa capitã, Vitória, vocês já conhecem de longas datas, de outros mares, e agora também o Fred, você já conhece aqui do nosso Overdrive, da redação, e que está lá também trazendo novidades sobre HQs. Então a Vitória especialista em mangás,
e o Fred trazendo aí novidades sobre HQs. Então, para você que curte, fica o convite para conhecer o Entre Balões e Quadros, que é mais um programa aqui da Black, para vocês verem como a Black não para, pessoal. Independente do que a gente sabe, né? A cultura pop, o mundo geek tem muitas vertentes e a Black tá aqui para te atender em todas elas. Dito isso, bora chamar o nosso elevador mais uma vez. Bora pro nosso último andar, o nosso último bloco de indicação da bancada. E eu quero saber primeiro do João. João, o que você trouxe para indicar pro pessoal aí que tá nos acompanhando neste programa? Eu tenho um joguinho brasileiro, chama Keylocker. Keylock? Né? Se é brasileiro, Exato. é Keylocker. Keylock. Cara, ele é um RPG de turnos, combate em turnos, com temática cyberpunk. Ele saiu tem pouco tempo, se eu não me engano, no ano passado. E tava até pouco tempo de graça na Epic Games, ele deu uma dessas semanas aí. E foi assim que eu peguei, comecei a jogar, joguei as primeiras horas, ainda tô no início, mas, pô, me pegou muito logo de cara. Acho que a apresentação dele, ele é feito numa pixel art, assim, muito, muito charmosa, e o que ele faz, cara, ele tem uma abertura, depois que você joga um trecho, você joga o prólogo, aí você tem o início do jogo de fato. Antes de começar o jogo, ele tem uma abertura meio que de anime, assim, super bem feita, super bem produzida, assim, com a música massa, tipo, uma parada que eu não tava esperando, tá ligado? Me pegou de surpresa. E eu fiquei, pô, realmente, que negócio bem produzido. E a história é muito interessante, que é você controla, a protagonista é a Bobo, que é uma musicista. E você pode escolher várias classes, né? Mas você vai sempre a Bobo, e ela tá presa, assim, numa prisão do governo que rege essa sociedade cyberpunk. E ela basicamente tá lá porque a música está proibida nessa sociedade, não pode fazer música. Aí nesse prólogo, você sai da prisão, você vai lutando com os guardas lá. Ele tem os personagens, assim, sei lá, é uma pegada bem fora da realidade, assim. Tem os inimigos, eles têm, você vê o visual dele, a estética, algo bem fora da casinha, bem interessante. No começo, assim, já dá pra ver que ele vai ter muito dessas discussões de opressão, de ditadura, de lutar, revolução, lutar pelos seus direitos, sabe? Tudo de um jeito que muito interessante. Eu gostei da escrita, gostei do diálogo, da relação entre os personagens que são apresentados nesse início. E tô gostando muito, velho. Eu pretendo continuar. E tá aí, tá disponível, pelo menos tá no PC, eu não sei se tá nos consoles, mas tá na Steam, tá na Epic, e recomendo. Eu gostei muito do que eu joguei. Boa, João. Sempre trazendo joguinhos nacionais aqui pra incentivar a galera a jogar e estimular, consequentemente, a nossa produção nacional de jogos. Bacana demais. E você, Hilton, o que você tem pra indicar aí pro nosso público que está nos ouvindo? Eu falei bastante de cinema nacional, falei bastante de super-heróis, e eu vou indicar então um canal no YouTube que eu conversei com os amigos e alguns deles não conheciam. Eu fiquei, nossa, não conhece? Eu vou indicar Sociedade da Virtude, canal do YouTube de animações com foco em super-heróis. É um canal brasileiro, cabeçado pelo ISPF e pelo Tobias Eneluz. Então tem várias versões de vários personagens que a gente conhece, tem similaridade com vários personagens, mas são versões abrasileiradas deles, dubladas aqui. Dubladas não, né? Feitas as vozes originais aqui no Brasil por dubladores conhecidos do cenário. Então é muito bom, é hilário, muito engraçado. Eu deixo aí a indicação. Pode repetir o nome do canal, por favor? Sociedade da Virtude. Sociedade da Virtude. Bacana, vou conferir também. E vamos deixar
o nome aqui, né, para quem se interessar, buscar aí no YouTube, então, o canal. Bacana, Ailton. Eu vou confessar que eu estou numa fase muito rendido a reality shows, assistindo Irmãos à Obra e entre outras coisas assim, mas o que eu estou assim assistindo com mais afinco é aquele tompeiro diferente que a gente já conhece, né? Não é Vergonha da Profissão, mas eu estou assistindo e deixo aqui a recomendação, se você não acompanha, não conhece, mas está disponível na HBO Max, o MasterChef. Eu confesso que eu tinha uma resistência muito grande com o MasterChef, mas agora que eu comecei a assistir, eu não consigo parar de assistir isso. Fora que eu acho o Jacan sensacional. Eu nunca sei quando ele tá falando sério, quando ele não tá. Eu acho ele um personagem sensacional dentro daquele programa. Eu já tinha visto os vídeos dele no Pesadelo na Cozinha e tudo mais, mas o MasterChef, eu acho que ele é a alma daquele programa. Então fica aqui a minha indicação. Estou viciado em MasterChef, pessoal. Dito isso... Rendimento máximo. É isso aí. Dito isso, pessoal, deixa eu agradecer aqui primeiro aos meus colegas de bancada neste programa. João, muito obrigado por mais uma participação aqui no Overdrive. Eu que agradeço, meu amigo. Hilton, mais uma vez, muito obrigado por abrilhantar aqui o nosso programa com muitas notícias quentíssimas para nós. Valeu, tamo aí. Sempre um prazer estar aqui. E é claro, pessoal, agradecer a você que nos acompanhou até aqui, você que sempre está nos acompanhando e fortalecendo a Black. Vou aproveitar aqui o final deste programa para fazer um pedido e um apelo. Você que gosta, que acompanha a Black, seja aqui com os nossos podcasts, através do Overdrive, do Overview, do Entre Balões e Quadros e de todos os outros programas que nós temos disponíveis, seja nas nossas redes sociais ou do nosso portal, nós precisamos da sua ajuda. E não simplesmente da sua ajuda como um doador, como uma parte integrante da Black Company. Nós abrimos um Catarse, um financiamento coletivo, para que você possa ajudar e também participar da Black. Não é simplesmente fazer a sua doação, né? É claro, com isso você ajuda a manter as atividades da Black ativa, mas também fazer parte desta comunidade, desta família que é a Black Company, não somente nos ouvindo ou interagindo através de postagens, mas participando ativamente. Você já pensou em participar do nosso Overdrive? Já pensou em sugerir um tema para um overview? Ou quem sabe debater sobre um quadrinho, um mangá que você gosta no Entre Balões e Quadros? Agora você tem a oportunidade através desse nosso financiamento coletivo do Catarse. Nós vamos deixar o link para vocês aqui na descrição do nosso programa. E temos vários níveis para que você possa ajudar, participar e manter a Black ativa com toda essa gama, essa diversidade de programas para você que é fã da cultura pop continuar se sentindo representado e se sentindo em casa. Então, deixo aqui o meu agradecimento para você que já nos acompanha, que já prestigia o Overdrive e a Black de uma maneira geral, e fazer esse apelo. Faça parte da família Black Company, nos ajude a manter o nosso projeto vivo, pessoal. Então é isso, mais uma vez muito obrigado. Fazendo também aquele pedido, não esquece de deixar o like se você estiver acompanhando no YouTube, se inscrever e ativar o sininho para que você não perca nem o Overdrive, nem os demais programas que sempre estão sendo lançados. Se você está no Spotify, não esquece de seguir o nosso canal aí no seu agregador. E é claro, nas nossas redes sociais, @BlackCompanyBR_, para que você fique ligado em tudo que acontece na cultura pop e também no nosso portal. Porque tudo isso que você escutou aqui e muito mais você vai encontrar no nosso portal blackcompany.com.br. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e espero encontrá-los aqui mais uma vez na próxima semana. Até a próxima e tchau! Senhoras, senhores e mortos-vivos de todo o Brasil, este podcast foi editado por Seu Inácio.